E aí, mulherzinha, e aí, meu povo de casa? Hoje estamos com um assunto muito importante, mas primeiro eu vou dizer meu nome, né? Porque às vezes você não me conhece. Eu me chamo Tamires de Alencar e esse é o nosso 4º episódio já, Ana Paula? 4º episódio, estou orgulhosa disso. Olha aí. Nosso 4º episódio do Metamente, este podcast que veio só pra agregar na tua vida, né? Hoje, Ana Paula, viemos com um assunto muito importante que eu adoro. Inclusive, eu dou a dica pra você que não tem esse conhecimento, assim, é um conhecimento muito importante, é sobre o espectro autista, é uma coisa que a sociedade tem obrigação de saber, para saber como se relacionar, não importa se você não tem filho, se você não tem, você tem que saber, para saber como agir diante dessas pessoas, para saber como a forma certa de lidar, de pronunciar. Eu era totalmente ignorante, com esse tema, né? E com a internet aí, a gente acompanha várias blogueiras. Eu comecei a acompanhar uma blogueira que a filha dela nasceu no mesmo tempo de Letícia. E ela nasceu com esse espectro, né? E eu comecei a me aprofundar mais sobre, né? Quando eu fui diagnosticada com TDAH, aí sim eu comecei a estudar de verdade. Mas lembra que eu também não sei um bocado de coisa. Se eu errar aqui, eu tenho licença poética, porque eu tenho TDAH, então eu posso trocar. Eu já vou me desculpando, não vale. Eu posso falar que eu tenho também. Eu posso ir trocando as coisas. Enfim, aqui é um bate-papo leve, é um aprendizado pra você, que é totalmente leiga do assunto, pra você aprender, pra gente aprender as nomenclaturas corretas. A gente tem 2 pessoas maravilhosas aqui. Não é, Ana Paula? Isso mesmo. E é justamente isso que a gente estava falando rápido aqui antes, né? A gente até brincou que a gente já gravou um podcast, que a gente quer esclarecer muita coisa aqui para vocês, que a gente acaba, por falta de conhecimento, tendo preconceito, falando de forma preconceituosa. E é uma forma que agora também eles falou, da gente conhecer e entender isso para que a gente possa lidar da melhor forma. E então a gente está aqui com 2 profissionais aqui. Aqui a gente tem a Alane, que é uma terapeuta ocupacional, né, Alane? E aí eu queria falar com você um pouquinho, entender o que é o terapeuta ocupacional primeiro, assim, entender de você quem é a Alane, o que é o terapeuta Mulherzinha, ocupacional. bichinha, diz o nome dela também pro povo já saber, né? Como é o nome dela? É a Ariane também, que é uma mãe que vai compartilhar com a gente aqui essa experiência e contar um pouquinho mesmo da história dela. Uma mãe linda. Diga-se de passagem, né? Vocês podem perceber, assim, se vocês não conseguirem escutar direito o que ela tá dizendo, é porque fica encantado pela beleza dela, né? Mas ela vai compartilhar muito com a gente, muitas experiências e com esse chama TO, né? Isso. É TO, com a TO. Terapia ocupacional. Tá. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, desde já. Agora há pouco eu estava no salão e me fizeram a mesma pergunta. Isso é comum perguntarem o que a terapia ocupacional faz. Uhum. E o terapeuta ocupacional é aquele profissional responsável de habilitar e reabilitar, né, vidas, pessoas, para que elas retornem a fazer as atividades de dentro do cotidiano dela. Uhum. O próprio nome já diz, ocupações. O nosso dia a dia ele se permeia dentro das nossas ocupações. E nós nos desenvolvemos enquanto pessoas, enquanto seres humanos, dentro dessas nossas ocupações, dentro desse nosso cotidiano. Por exemplo, eu atendo geralmente crianças, né, atípicas, e elas têm certas dificuldades no seu dia a dia de realizar as atividades, como o brincar, o autocuidado, escovação de dentes, tomar banho, se vestir, despir, entre outras questões do autocuidado. A escola, né, o processo de aprendizagem, alguns têm certas dificuldades de conseguir acompanhar também. E aí que o terapeuta ocupacional vai trabalhar diretamente nessas ocupações, diretamente dentro desse desempenho ocupacional, trabalhando com as habilidades que são necessárias para que essa pessoa consiga retornar ou realizar essas atividades com independência e autonomia. Eu entendi. E até iniciando aqui o nosso bate-papo, se a gente errar isso, porque eu estava estudando sobre, eu vi que, tipo assim, que não se chama mais, tipo assim, autista. A pessoa é autista, não, é a pessoa com autismo, né? Pra separar a patologia da pessoa. E eu tava até pensando, tipo, isso é muito real, porque, tipo, eu tenho TDAH. Oi, TDAH, tipo assim, né? Ei, TDAH tá ali, tipo, não
sou isso, eu sou Tamires, eu sou a pessoa, né? Então, às vezes a pessoa começa, fulano, quando vai se referir à pessoa, né? O autista não sei o que, não sei o que. Ah, não, a pessoa que tem autismo, né? Então, eu sei disso, eu errar é porque... Mas eu sei. O processo diagnóstico, ele é muito importante, ele é necessário, só que ele não te limita nisso. Você é uma pessoa que tem várias potencialidades. E foi isso quando a Tamires compartilhou comigo, que foi a primeira coisa que eu refleti em relação a isso, assim. Tamires, que foi minha preocupação, de a pessoa não entrar dentro disso e às vezes não conseguir nem sair disso. Não, eu sou isso aqui, se limitar de todas as formas. Então tem que ter realmente... Eu acredito que tem que ter esse cuidado. E aí eu queria saber da Ariadne também, que está aqui com a gente, que vai compartilhar um pouquinho esse processo dela de descoberta, que, como a gente sabe, assim, eu acho que é uma dificuldade bem grande de todas as mães. Assim, acho que no fundinho a mãe, ela entende, ela enxerga, mas ela também tem esse medo, né? Sim. Então, eu queria entender da Ariadne, contar um pouquinho pra gente, assim, como foi esse processo de descoberta. Então, oi meninas, Ana Paula, Tamires, Alane, né, que fazia tempo que a gente não se via. Bom, eu sou Ariadne Mendes, sou mãe do Samuel, de 5 anos, que foi diagnosticado há 2 anos e está no nível de suporte 2, né, ele foi diagnosticado, aliás, nível de suporte 1, né. E assim, essa questão do diagnóstico é uma coisa muito delicada, para a mãe, principalmente, porque é um processo de aceitação, um processo de luto, porque muita gente até pergunta, luto por quê? Ninguém morreu. Não, o que morreu foi uma expectativa que tu criaste, né? E é muito bacana a gente trazer esse tema aqui para nossa sociedade, trazer para Castanhal e para o mundo também, né? Porque o podcast vai aí para vários locais. Porque as pessoas precisam conhecer sobre isso, as pessoas precisam quebrar muitos tabus, muitos preconceitos. O capacitismo existe, é muito forte. E isso impede muitas mães, muitas famílias, muitas pessoas dentro do espectro de caminharem tranquilamente. Nossa vida não é nada tranquila, né? Vocês que são mães sabem, ser mãe já não é fácil. Sim, é isso que eu penso, assim, ainda. E assim, a gente tem um agravo, não vou dizer agravo, mas uma coisa um pouco mais delicada quando se trata de uma mãe atípica. A maternidade, na verdade, ela é muito romantizada. A maternidade no geral. É lindo ser mãe, é lindo, é maravilhoso. Mas nós temos as nossas dificuldades, sendo mães e também sendo mães atípicas. Porque, gente, são tantos desafios na nossa maternidade, porque quando a gente gera um bebê, né? Tô gerando um bebê, a gente cria uma expectativa naquela criança. Sim. Ai, meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser médico, né? Ah, meu filho, sei lá, a gente cria toda uma expectativa em cima daquela criança e quando a criança nasce, vai se desenvolvendo, a criança vai crescendo, você começa a perceber alguns traços, você vê, opa, tem alguma coisa diferente aqui, tem alguma coisa que não está encaixando, você começa a comparar seu filho. Isso acontece muito. Aí o que acontece com a mãe? A mãe ela fala, não, é normal, né? Ele vai para a escola, vai melhorar. Aí, é filho único, muitas pessoas falam. É porque é sozinho, não tem ninguém pra brincar. É tolo. Exatamente. Ele tá fazendo isso de birra. Mimado. Mimado. Então, primeiro a própria mãe começa a colocar muitas questões, tentando se convencer. E no final das contas, tu começa a aceitar. Mas como tu aceita? Não, bora levar então no profissional. Aí é que vem aquela questão, né, Alane? Qual profissional a gente vai levar? Né, eu vou falar da minha experiência, né, como mãe. O primeiro profissional que eu levei o Samuel foi numa fonoaudióloga. Porque o Samuel tinha dificuldades na linguística dele, né, na linguagem dele. Ele falava super bem, muito bem mesmo, as palavras muito bem explicadinhas. Falava em português, falava em inglês. Gente, o Samuel, com 2 anos de idade, ele tinha filmes decorados. Decorados. Era uma coisa assim que a TV estava ali ligada, ele de costas para a televisão,
E o personagem, ele falando, ele aqui de costas ao mesmo tempo, falando com o meu. Eu falei, ué, gente, ele fazia as mesmas coisas que o personagem fazia, aquilo surpreendia a gente. E é engraçado você falar isso, que eu já escutei muito. Não é autismo, ele é muito inteligente. E isso, pelo que a gente vê, até pelo contrário, eu vi, vou te interromper rápido, eu vi que, até se eu estou correta, que na verdade o autismo, por ele ter esse hiperfoco, ele acaba tendo um talento nato ali, né? Um talento, sendo muito talentoso, né? E esse negócio, Ariadne, né? Assim, eu esqueci assim. Mas esse negócio que tu falou, eu fico até pensando assim, na maternidade, né? Quando a gente se torna mãe, nosso ego, a gente guarda várias coisas pra se dispor para os nossos filhos, né? Só que tem gente que não entende isso, porque eu fico pé da vida. É o quê? São aquelas mães que percebem isso no filho, mas o ego tá aqui em cima, prefere prejudicar o desenvolvimento do filho pra a sociedade não saber que o filho tem algum tipo de transtorno e tal. Não, meu filho é isso, meu filho é aquilo. E não trata a criança. E não sabe o mal que está fazendo por não querer expor isso à sociedade, por querer esconder. Assim, eu fico, meu Deus do céu, como é que a pessoa é mãe e a pessoa tem a capacidade de fazer isso, né? Porque, assim... Claro que é um trabalho muito grande, mas não deixa de ser uma criança maravilhosa, não deixa de haver tratamento, mas é o que eu estava até comentando com a Ariadne, né? É um processo de aceitação que a mãe é muito difícil para ela. E a Ariadne teve essa experiência também, de mesmo enxergando, de não aceitação. Então é realmente um processo para a mãe. Mas tem gente que aceita e não trata pro povo não sabe. Tipo assim, não aceita, tem né? Situações, né? Existem situações. Tipo assim, que esconde até onde dá pra poder a sociedade não saber, como se fosse... Né? Assim, existem casos e casos, né? Tem aqueles casos realmente, como tu falaste, tem os casos das mães que não têm informação, tem os casos das mães solo, que não tem apoio, não tem uma rede de apoio, já não teve nem na gravidez. Imagina depois de um diagnóstico. E tem os casos das mães que a maioria das vezes sabem que tem alguma coisa diferente, mas não aceitam, né? Que foi o meu caso também, não vou mentir. No início, não é isso, Alane. A Alane, eu tenho certeza que ela também conviveu e convive ainda com muitas mães que passaram por um processo muito delicado. Processo, na verdade, ele é um processo de luto, de aquela questão, você deseja que seu filho venha perfeito. Seu filho nasce, ele tá perfeito. Ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, e aí, a partir de um momento, você percebe que tem alguma coisa errada. Então, é nesse momento que vem aquele baque, sabe? De, poxa, passar por um processo, aí, pra gente chegar na aceitação, a gente vai tentar passar pela barganha, pela negação, por vários processos pra gente conseguir chegar lá. E pra cada mãe, pra cada pai, vai ser de uma forma diferente. Claro que enquanto profissionais, a gente estimula que esse processo ele seja mais rápido. A gente tenta acolher a dor, na verdade, desses pais, né? Faz esse acolhimento, mas a gente tenta lembrar eles que enquanto mais cedo, é melhor pra criança. Né? Era isso que eu queria perguntar. Porque eu estava até comentando, eu tenho alguém próximo na família que está nesse processo, assim, a criança já tem 5 anos e não tem essa aceitação. E aí a minha preocupação é essa, esse tratamento tardio, ele prejudica o processo e como que ele prejudica isso? De certa forma, ele prejudica. Por quê? Hoje, a ciência, os médicos, eles já estão afirmando que o diagnóstico ele tem que ser feito precocemente. Enquanto mais cedo for feito, melhor é o tratamento para a criança. Mas por quê? Essa faixa etária de 0 a 3 anos, a criança está no desenvolvimento, está numa maturação cerebral muito boa. Então, as sinapses elas vão acontecendo de forma mais rápida, né? E isso facilita todo o aprendizado dela. Até essa faixa de 3 anos, a gente consegue fazer o que a gente chama de estimulação precoce, né? Trabalhar nessa base de aprendizado dessa criança para que ela consiga evoluir cada vez mais lá na frente. A gente já consegue fazer uma base sólida ali. A partir do momento que a gente vai tardiando cada vez mais, hoje nós não temos o mesmo processo de aprendizado de quando nós éramos criança. Você vai deixar de aprender? Seu cérebro vai deixar de fazer essas conexões? Não. Só que vai ser um pouco mais difícil do que nessa faixa etária, de 0 a 3 anos principalmente, tá? Aí, claro que
enquanto mais cedo, melhor. Foi com 4 anos que começou a perceber os sinais, mas que seja, né, levado logo ao acompanhamento. Não que vai existir uma cura, mas a intenção é que a criança ela se torne uma pessoa independente. Entendi. E aí a gente quer chegar nesse processo de autonomia, que ela consiga todas as habilidades dela de uma forma mais tranquila. E essa mãe, que a Ariadne comentou que ela procurou um fono, né? Que foi o primeiro profissional. E eu percebi também essa dificuldade, porque como são vários profissionais, que profissional eu vou primeiro, assim, qual que eu vou para realmente, quando eu entendo ali e tenho que ir atrás de um profissional. Sim, o certo, mais orientado, é realmente ir na consulta médica, tanto com o pediatra da criança, com o neuropediatra ou com o psiquiatra infantil. Quem geralmente faz o diagnóstico é o neuropediatra, mas isso não se isola que outros profissionais, outros médicos, eles não façam essa avaliação e esse encaminhamento, né? E aí, a partir do momento que a mãe passa com o médico, faz esse processo inicial de falar que está percebendo esses sinais, o médico repassa para a equipe multidisciplinar. Então, a criança vai passar como clínico, não é algo assim que vai constatar no exame médico. Não é algo que vai estar lá dentro de uma ressonância, Não. Muita gente fala muito disso, né, Alane? Muita gente pensa, mas o meu filho fez o exame, ele não é autista. Não, gente, não existe exame, não existe. É clínico. O autismo é totalmente clínico. Essa informação é muito interessante, porque aconteceu isso. Essa pessoa que eu conheço levou ao médico, ele disse que não tem autismo. E também não é na primeira consulta que você vai saber. Pois e é muito triste a gente ver, infelizmente, ainda na área médica, na área mesmo clínica, entre os profissionais de saúde, esse descuido em relação ao autismo. Porque todo mundo já deveria saber, conhecer quais são os sinais e pelo menos encaminhar para a avaliação correta. A mãe tá verificando alguns atrasos, o que custa encaminhar para a equipe multidisciplinar, né, que é a fono, o TO, o psicólogo, o psicopedagogo. Pelo menos para descartar, né? Descartar essas hipóteses, né, para tentar estimular até. Pode não ser o autismo, mas pode ser algum atraso. Então, não vai desfavorecer a criança, vai só agregar. Eu sigo um médico pediatra, muito bom ele. E ele fez um Reels, assim, semana passada, até minha prima compartilhou comigo, ele falando que atraso de desenvolvimento é coisa séria pra ser investigada. Não é preguiça da criança, não é porque puxou a fulana e a ciclana, porque muita gente diz isso. Meu filho tem 2 anos, não fala porque eu falei com tal ano. Nem se preocupa, o avô dele demorou muito. Fica colocando essas desculpas, né? Então tem que se preocupar e tem que ir atrás, porque não vai perder você investigando algo, né? E eu queria até te perguntar pra tu explicar direitinho as pessoas que não sabem, assim, o espectro autista, o que é? O que é o espectro autista, pra tu explicar de forma simples para os nossos queridos telespectadores entenderem bem fácil. Então, o transtorno do espectro autista, ele é uma neurodivergência. É um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E que ele tá voltado em 3 eixos principais. São as dificuldades de comunicação, as dificuldades de interação social e os comportamentos repetitivos e restritos. Para ser diagnosticado com o autismo, essa criança, essa pessoa, na verdade, né, que hoje a gente vê muitos adultos também conseguindo ter esse diagnóstico já tardio, ele tem que ter déficit nesses 3 eixos, nessas 3 áreas. Aí, muitas vezes as pessoas perguntam, mas fulano não é autista porque ele interage bem, mas ele pode ter outra dificuldade de comportamento. E também tem outra, desculpa te interromper, que até acho que contextualiza, né? Sim. Até a questão de, mas o meu filho, ele, por exemplo, demorou a falar, eu acho que ele é autista. Também não é por causa que teu filho, teu sobrinho, enfim, demorou para falar que ele é autista. Não. A pessoa, olha, ela não fala com ninguém. Acho que ela é autista. Isso. Então, tem esses estereótipos, né, em relação ao autismo que não deve ser colocado dentro do transtorno. Porque ela não fala, a pessoa é autista. Tem várias situações, né, que a gente discute bastante dentro dos estereótipos, que é ser uma pessoa com autismo. E aí, não tem uma receita de bolo. O autismo, ele não vem da mesma forma para todas as crianças, para todas as pessoas. Da mesma forma que nós somos diferentes. Sim. Então,
uma criança, ela pode ser super inteligente, como o Samuel é, e ter certas dificuldades no comportamento, dificuldades sensoriais, né, que é outro aspecto também dentro do TEA. Pode ter seletividade alimentar. Pois é, algum distúrbio do sono. Eu ia falar até nisso, né? Assim, quando as mães têm que prestar atenção, a partir de que idade começa a dar os primeiros sinais e quais são geralmente os primeiros sinais, assim, que aquela criança mostra, né? Que você consegue perceber. Isso. Então, os primeiros sinais a gente pode perceber desde bebê, claro, não são todas crianças que vão apresentar ali desde do primeiro momento de vida. Mas ele pode acontecer desse momento, o pouco contato visual, né? O pouco... a dificuldade no contato físico. Então, a mãe ela já pode perceber essa dificuldade no contato do seio materno. O sono também, né? O sono, o distúrbio do sono é muito presente, né? Junto com essas crianças. Aí vem a seletividade alimentar, que elas já vão apresentar certas resistências à textura da comida ou à cor, né? Ou à forma que esse alimento está sendo apresentado. Ao toque, né? Ao tato. Ao toque, as questões táteis. Então, tem resistência a vestir certos tipos de roupas, grama, areia incomoda, massinha, Forma né? de brincar. A forma de brincar repetitiva. Então, é aquela criança que vai lá, vai empilhar tudo, alinhar ou empilhar todos os objetos. A criança que vai até passar o dia inteiro assistindo só uma coisa. Só um desenho, e às vezes é só a parte de um desenho, né? Chega até a ser algo bem restritivo mesmo, bem restrito. E aí, essa criança ela tem mais dificuldade de brincar de forma funcional. Então, o carrinho é pra gente empurrar o carrinho. Essa criança ela vai ter dificuldade, vai ter aquele interesse pela rodinha do carrinho, por objetos que giram, né? Vai virar o carrinho de cabeça pra baixo, ficar só as rodas ali pra cima. Na bicicleta, vai virar a bicicleta e vai brincar com a rodinha do carrinho. Vai ter preferência por coisas que giram, então bola, roda de qualquer objeto, tampas da panela, né, que dá para girar também, vai ter esse interesse restrito. E aí, a partir disso, se a criança ela tem esse interesse restrito, ela vai ter mais dificuldade no brincar com o compartilhado, no brincar com as outras crianças. E aí é nesse momento que a gente percebe muito forte. Então, aquela criança que está tendo uma interação com outras crianças dentro do processo escolar. Eu apoio muito e fortaleço. Essa semana eu estava fazendo uma palestra para uma escola e coloquei muito essas questões. A escola, ela é um ponto primordial nesse processo de diagnóstico, porque é ali que a criança vai ter contato com outras crianças, né? Então, às vezes, como pode acontecer de ser filho único em casa, é lá na escola, é no parquinho que a gente vai perceber essas dificuldades dentro da interação social. Vai ser aquela criança que tem a preferência de brincar sozinho mesmo. É muito importante esse negócio da escola. Minha filha tem 6 anos e ela estuda aqui na sala dela, não tem nenhuma criança que tenha esse aspecto, né? E a gente foi pra Paraíba, a gente passou um mês lá e eu coloquei ela na escola lá. E tinha uma criança assim. E ela não entendia, tipo assim, mesmo com todo... A escola faz aqueles... movimentos do autismo e tal, sobre tudo. Mas é diferente quando a criança tem um contato, né? Ela ficava na aula e assistindo a aula e a criança não sentava, ficava toda hiperativa, toda hora, né? Deitava no chão e tal. E ela chegou assim, transtornada em casa. Mamãe, eu levanto da cadeira e a minha professora briga. E fulana de tal não senta e ela não briga. Tipo assim, ela tava indignada, entendeu? Então, é importante, assim, eu acho que até mostrar com vídeos, assim, pras crianças típicas, né? Pras crianças terem contato, pra não ter esse estranhamento. Isso. E pode ocorrer até de forma que não seja, assim, que seja intencional, porque ela não tem intenção em magoar aquela criança, mas, tipo assim, até por ignorância, por ela não saber, ela poder falar alguma coisa que a outra criança não goste, né? Assim, alguma coisa. Isso é muito importante. Tinha que ter uma consciência mesmo. Olha, falando isso, recentemente uma amiga minha entrou em contato comigo, que eu sempre posto muito nas minhas redes sociais sobre isso, né, Lani? É uma causa que a gente... depois que a gente descobre tudo, que a gente aceita, que passa por todo o processo, a mãe, ela entra naquele mundo ali que só existe você lutar pelos direitos do seu filho, né? O nosso intuito principal é lutar pelos direitos. Então, essa minha colega, ela falou pra mim, Ari,
a minha filha perguntou o que é o autismo. Como eu vou explicar para minha filha de 8 anos o que é autismo? Então eu comecei a falar algumas coisas não técnicas, né? Sim. Mas algo que uma criança possa entender, pudesse compreender. Isso é algo que a gente pode fazer em casa também. Gente, vocês não sabem o quanto isso ajuda as outras pessoas. Sabe? Até mesmo o processo de empatia vai ajudar tanto a filha dela, ajudou, né? Tanto a filha dela, como vai ajudar as outras crianças atípicas. Eu vou até aproveitar essa sua fala para falar o que eu acho importante. Hoje, nos meus stories, eu falei, na hora de falar sobre o autismo, eu falei, a expressão tá em alta. E aí depois eu falei, isso tá errado, o que eu falei. Então, às vezes na maioria deles não é só a criança, eu acho que é geral, o público em geral, eles precisam de conhecimento para saber realmente que forma adequada e não preconceituosa. Isso. Então, eu queria saber, principalmente, de vocês duas, mas eu acho que a Ariadne, que vive muito essa experiência, como o que as pessoas estão mais abordando de forma preconceituosa, orientar essas pessoas, porque às vezes eu vejo que é muita falta de conhecimento, de entendimento, e quais são as formas corretas de se comunicar, de se expressar e falar sobre isso. É um assunto bem longo de se falar, né? Vou começar, para contextualizar, desde da questão do diagnóstico, certo? Porque é uma coisa que atinge desde aí, né, desse processo. Nós vivemos em uma sociedade que é muito preconceituosa, né, no geral, não só a questão do autismo, mas em tudo. E assim, acho que por isso que demora um pouco mais a questão do processo de aceitação da família, da mãe principalmente, porque a mãe ela é mais ligada ali, a criança teve todo o processo, né, você geriu aquela criança, você gerou aquela criança, tem toda a ligação. E aí quando eu vou falar de mim, para não falar no geral, de mim. Quando eu vi que o Samuel, com menos de 2 anos, antes dos 2 anos, que ele tinha algumas peculiaridades, né? Samuel pegava o carrinho tá aqui, né? Rodou ali, ele virava o carrinho de cabeça para baixo e ficava, como a Alane acabou de dizer. Ele enfileirava um ao lado do outro. Gente, era uma coisa assim, milimétrica. Ele fazia assim, olha, para ver se estava certinho, para ver se estava alinhado mesmo. Ou quando não, ele empilhava. E aquele jeito dele brincar, pra mim, tava diferente demais. E eu, não, porque é sozinho. Tá, tirava aquilo da minha cabeça. Coisa da minha cabeça. Era o que eu imaginava na época, né? E eu só com aquilo pra mim, não falava com meu marido sobre isso. E a madrinha do meu filho, Ana Paula, inclusive o nome dela também, eu comecei a conversar com ela. Ela é fonoaudióloga, só que ela é especialista na auricular, né, que chama. Eu já não entendo tanto. E eu comecei a conversar com ela, amiga, o Samuel tá brincando assim, tá fazendo isso, Samuel não tá, tô percebendo que ele não olha no meu olho. Samuel, gente, ele fazia assim, olha, ele queria água, ele fazia assim, pegava a minha mão, pra eu pegar água pra ele. Ele queria assistir alguma coisa na televisão, e ele, mamãe, ou quando não só fazia algum gemido, ele já sabia falar, mas ele só fazia algum gemido e brigava porque ele queria alguma coisa na televisão. Eu, filho, mas o que é? Fala pra mamãe. Eu, ignorante, né, na minha ignorância, não sabia, fala, filho, mamãe não tá indo, fala. Aí, doado. Aí, tá, do lado, virava pra ela, não, mãe, doado. Eu não conseguia entender o que era esse doado, o menino tinha quase 2 anos. E eu, meu filho, não tô... Gente, ele tinha crises de choro de 2 horas de tempo, porque ele não sabia se expressar, não sabia não. Eu não sabia compreender o que estava acontecendo com ele, ele não conseguia dizer o que ele queria, ele se frustrava porque eu não fazia o que ele queria. Então virava uma bola de neve. E ele chorava. Não tinha consolo, gente. Eu podia dar a coisa que ele mais gostasse. Não tinha consolo. Eu ia pra rua com ele, tentava acalmar, ele chorava, aquele soluço, ele dormia. Era aí que ele parava de chorar, porque ele dormia. E eu não compreendia tudo aquilo. E o meu marido menos ainda. E então foi passando o tempo, e eu vi essa dificuldade, principalmente na linguística dele, né? E foi aí então que eu, não é nada, comecei a pesquisar no YouTube, né? Profissionais no YouTube. Não era qualquer coisa, tá, gente? Eu procurava psicólogos, procurava psiquiatras, para poder entender, meu Deus, mas... E eu mostrava os sinais, aí quando eu via, né, o profissional falando... tal, autismo e tal. E falava, e eu, gente, tá batendo.
Aí eu, não. Aí entra aquele desespero. Não, meu filho não pode ser autista, meu filho não pode ser autista. Era isso que passava na minha cabeça. Né? Vou falar abertamente, tenho certeza que muitas mães também passam ou passaram por isso. Né? E acho que forem passar, que já compreendam que isso é normal. Isso é normal. Acontece mesmo. Não se culpem, não se culpem. E aí, o que aconteceu? Eu, durante um ano, tentei me convencer que aquilo era normal. Meu filho foi para a escola, a professora alertou, falou, olha, você já percebeu que o Samuel faz isso, faz aquilo? Para mim, ali foi a gota d'água. Aí eu realmente vou numa fonoaudióloga. Levei primeiro em uma fono, aí, assim, não bateu, né? A gente não... Porque tem que ter a conexão, gente. Não rolou a conexão. Passei para uma... Exatamente. Fui em outra, fez umas 2 sessões, eu não tá. Fui em uma outra, que eu amo de paixão essa mulher daqui de Castanhal, que é a Sâmia Cassarrara. E quando eu levei com ela, a gente já na conversa, na anamnese, ela começou a me explicar muitas coisas. Eu falei, não, Samuel vai fazer a avaliação com ela. Né? Então o Samuel fez o quê? Passamos pela anamnese. A anamnese é aquela questão do conhecimento, né? O profissional vai falar com o pai, né? Com a mãe, na verdade. Todo esse histórico, né, da criança, desde lá da gestação, como que foi tua gestação, como que ele se desenvolveu, o que ele apresentou de dificuldade ali no neurodesenvolvimento. Por isso que é muito importante até seguir aquela cadernetinha, tá, gente? O desenvolvimento, sigam. Todas as instruções. Tem até um protocolo lá que você pode verificar se o seu filho tem suspeita ou não de autismo. Então, assim, a caderneta, ela auxilia muito no processo. Pré-natal. Isso, por favor. E acabem acompanhando aí todo esse processo de desenvolvimento da criança. A criança balbuciou, vai lá na caderneta. Né? A criança andou, vai lá, anota lá tudo porque bonitinho. A gente vai perguntar muito lá na nossa anamnese. Exatamente. A partir de quantos meses ele começou a engatinhar? Aí o pai fica lá e, meu Deus, se eu precisasse... Ainda bem que eu sempre fiz isso, gente. É muito importante ter essas anotações, independente. Entendi. Realmente. E aí o que acontece? Quando eu comecei a desconfiar de tudo isso, só voltar um pouquinho no tempo, eu comecei a conversar com meu marido. Né? Amor, o Samuel, tá vendo que tá diferente? Aí ele, não, isso é normal, eu era assim. Aí, tá, eu deixava de mão. Em outro momento, amor, e eu chorando, já desesperada, sem entender, né, o que estava acontecendo. E a gente até chegou a discutir calorosamente alguns momentos, né? Porque ele também não queria aceitar aquilo. Pra ele, você quer que o nosso filho seja autista? Eu falei, não é que eu não queira, mas e se for? Aí eu, não, vou levar ele num profissional. Você vai comigo? Ele falou, não vou. Mas também não vou te impedir. E pro pai é bem mais complicado. Isso, né? na maioria das vezes. Na maioria das 80 a 90%, vezes é bem gente. difícil de compreender todo esse processo, né? O que não fortalece a mãe nessas horas. Se a mãe não for aquela mãe que tem pulso... não é nem que tem pulso. Aquela mãe que... Tem que ir pra cima, gente, tem que ir pra cima. Mesmo se o marido não quiser. Mana, vai, o filho é teu também. Com certeza. Pega o teu filho, leva no Eu profissional. costumo dizer que é mais da mãe. Eu digo ao meu, eu digo, saiu de mim. Eu que tive, oxe, é meu. Realmente vai fazer o que eu quero. Aquela, né? Então, Mas assim, ele não me impediu, né? Mas também não foi. Quem foi comigo foi a minha comadre, né? A madrinha do meu filho, madrinha do Samuel. E passamos na fonoaudióloga, o Samuel foi pra avaliação. E... quando ela foi entregar o relatório, aí eu falei pra ele, olha, eu preciso que você vá. Foi quando eu tive uma conversa franca com ele. Esse é um relatório, a presença do pai também é importante. Então eu exijo que você vá. Conversamos, ele, não, tá bom, eu vou. Ele foi, ali foi o primeiro contato que ele teve. E foi até mais tranquilo do que eu imaginei, né? Depois disso, foi encaminhado para neuropediatra, levamos o Samuel para neuropediatra, enfim, já no primeiro contato, eu tive o relatório do colégio, tive o relatório da profissional, eu anotei cada coisinha, cada situação que acontecia na nossa vida. Gente, estava tudo completo, entreguei para ela, como é um diagnóstico clínico, logo de primeira, o Samuel... não vou dizer que ela deu o diagnóstico de certeza, mas ela falou assim, olha, ele está compatível, né, com o espectro. E a partir daí encaminhou para os profissionais,
terapeuta ocupacional, psicólogo, fonoaudiólogo, e o Samuel começou a fazer as terapias dele, né? O tratamento dele, que vai ser pro resto da vida, né? Pelo menos a maioria, né? Principalmente psicólogo, né? Isso, principalmente psicólogo. A gente tem a intenção real de dar uma alta para os nossos pacientes, só que assim, cada fase, ela traz novas coisas, novos desafios. Então, a gente chegou no processo de alfabetização, a gente tá com uma criança super, né, acompanhando ali, uma criança independente, já está realizando as atividades do dia a dia, de autocuidado, só que aí logo depois vem a adolescência, e aí traz novos desafios. Então, todo tempo a gente vai traçar novas metas, para que ela consiga tem que ter esse suporte, né? Tem que ter essa rede. Então, aqui. você falando isso, então significa que esse acompanhamento é sempre. É certo que ele vai ter sempre esse acompanhamento até chegar numa fase da vida que ele seja totalmente independente. Mas como a Ariadne falou, pelo menos a presença do psicólogo é necessário, né, na vida adulta. Tem tanta informação ali que a gente tem que falar ainda. Eu tenho que já voltar aqui, peraí. Mas até outro ponto também que eu já percebi, a questão de investimento, né? Porque eu já... e a questão financeira mesmo dos pais, porque nem todo mundo tem condições. Aí me fala assim, tem uma média assim de investimentos assim, como é que funciona? Então, tem alguma ajuda pública? Como é que funciona isso? Vamos lá, tentar conversar um pouco. Via particular, né, ele é um processo caro, realmente. A gente não pode omitir esses dados. As terapias, elas são caras. Claro que eu, como profissional de saúde, me dediquei para ser uma profissional qualificada, né? Então, a gente cobra um preço que é justo. Sim. De acordo com as nossas qualificações. Então, assim, por um lado, na balança, eu sei que é caro para as famílias, que nem todo mundo tem essa acessibilidade de ter esses tratamentos no particular. Por outro lado, a gente tenta cobrar um valor que seja justo, né? E aí, o que tem hoje, principalmente aqui no município de Castanhal, nós temos o Centro de Atenção à Pessoa com Autismo, que ele é vinculado à prefeitura, ele é da Secretaria de Saúde Municipal, onde essas crianças, essas pessoas, elas podem ter, sim, esse atendimento dos terapeutas multidisciplinar totalmente gratuito. Então, assim, no processo diagnóstico, ainda não está muito acessível aqui na cidade. É um pouco mais difícil, porque nós não temos neuropediatra, né, e psiquiatra para poder fazer esse tipo de avaliação. Não no município, né? Não pelo SUS, não né? Tudo no município, particular. pelo SUS. Tudo a gente vai ter no processo diagnóstico particular, tá? E aí, a partir do momento que essa pessoa ela tem o diagnóstico, ela já consegue o atendimento pelo CEAPA, que é o Centro de Atenção à Pessoa com Autismo. Até esse primeiro contato que eu tive com o Aspectro, né, que foi com a blogueira que eu engravidei no mesmo tempo que ela, e a filha dela nasceu, ela começou o tratamento quando a filha dela tinha 1 ano e 9 meses, por aí, que ela começou a perceber e tal. E ela não se identificou com os tratamentos do Brasil, inclusive por conta disso, porque ela disse que é um tratamento 24 horas por dia. Não é assim, terminou, vai pra casa, parou. Não, você tem que... A mãe tem que continuar o tratamento em casa. Ela deixou tudo aqui. O emprego dela, o marido dela conseguiu trabalhar à distância. Eles foram morar em Weston, nos Estados Unidos. Ela começou a fazer curso de TO, de aba, de não sei o quê. Vários a maioria das mães começam a fazer, né? Pois parte. E é necessário. E eu achei o máximo isso. Eu vou só entrar num viés assim, porque é muito legal ver a garra que a mãe tem, né? Porque os papéis dela, a partir do momento que ela tem uma criança com o espectro, nossa, totalmente. Eu tô me arrependendo de Mas é um assunto que me move muito, me comove muito, é a relação familiar mesmo e a dedicação dessas pessoas para com seus filhos. Porque todos os papéis mudam dessa pessoa. Como a Ariadne mesmo falou, eu entrei nessa luta. Ela entrou nessa luta em relação à inclusão, aos direitos. Então, as mães, elas modificam... A gente acaba virando um pouquinho de cada, né, Alaine? Então, esse envolvimento das mães ali no mundo do autismo é muito grande e é necessário, né? Não porque, assim, eu quero que ela seja terapeuta do filho dela em casa. Não é isso.
É porque é para facilitar o processo de cuidado dela com a criança dela, né? Não é que ela vai fazer todas as terapias do filho dela, mas a terapia ela tem que continuar em casa. E ela precisa entender, ela precisa aprender o que é o autismo, quais são os métodos que tem para ela poder fazer dentro de casa isso acontecer também. Porque senão a gente vai ficar com os resultados só na terapia. E aí essa terapia tá errada. Ela tem que generalizar. Mãe, né? E aí que entra também o papel do profissional, né? Ele sempre ao final de cada terapia, o profissional vai lá e conversa alguma coisa com a mãe, né? Geralmente é a mãe que vai. E aí explica algumas coisas, né, Alane? Isso, dá todas as orientações para que a terapia ela continue. Passa atividades, tem que ter, circuito. Gente. Tudo tem que acontecer. Eu não sei se tá correto, mas eu vi alguns dados que... existem 70 milhões de pessoas no mundo com autismo. E uma coisa que eu achei curiosa é que a média é muito maior em menino. Então, se eu não me engano, são de 4 meninos... de 4 crianças, 3 são meninos e uma menina. Qual é a explicação disso? Tá. Aí vamos para 2 fatores. Atualmente, o estudo mais recente foi agora em julho. Nós temos uma pessoa com autismo a cada 30 pessoas. Isso foi o estudo mais recente, realizado com crianças de 3 anos até adolescentes de 17 anos. E a gente já vê que o número aumentou bastante, realmente. Quais são os fatores? Questões diagnósticas. Antigamente, essa pessoa com autismo, principalmente os que são de suporte 1, não eram diagnosticados. Era isso que eu ia perguntar, porque aumentou isso ou aumentou o diagnóstico? É um pouco dos dois. Aumentou na questão do processo diagnóstico, mas também aumentou o número de pessoas com autismo, né? Ontem eu até fiz uma entrevista com um psiquiatra e eu perguntei pra ele, né? E aí ele me falou, ele já é um senhor, já tem uma experiência, assim, ele comentou, olha, não é algo científico, eu não tenho como te dar números, dados em relação a isso, mas na minha visão e experiência, eu acredito que isso venha da alimentação. Você tem algum olhar em relação a isso? Realmente isso pode ser da alimentação? Também, na minha visão, de acordo com os estudos, que eu pesquiso muito, né, para poder conhecer, saber mais, eu acredito que tem uma relação com a alimentação, claro que não é a causa é genética, né, mas que esse aumento desses casos de pessoas com autismo possa ter sido influenciado por essa questão da alimentação. E outro fator também é a questão da idade. Questão da idade, quando os pais eles vão ter filhos. Então, a partir do momento que você tem um filho já com uma idade mais avançada, você já tem um risco maior, né? Tanto de ter não só o autismo, mas vários outros transtornos do desenvolvimento. Isso não fechado só para o autismo, tá? E aí, o número de 3-1 das meninas, né? Por que tem um número menor em relação às meninas? O autismo dentro... já quando ocasiona a menina, ela tem um processo de camuflagem. Então, ela consegue disfarçar mais esses sinais do autismo. Alguns chamam até de masking, né? Isso, uma coisa assim. É um processo de camuflagem mesmo. É um processo que o cérebro da menina é diferente do menino, e aí ela consegue disfarçar. Mascara, né? Ela tenta se controlar. Se conter socialmente, né? Então, os movimentos estereotipados são mais contidos, as dificuldades sociais, elas são mais contidas, e aí acaba sendo não diagnosticado também. Mas o número ainda mantém-se 3-1. Mas eu acredito que tem esse fator que é muito forte mesmo. O cérebro das meninas, o funcionamento. Quando não está associado a uma síndrome, aí acontece muito essa camuflagem, esse processo de camuflagem na menina. Menina, é interessante eu falar isso. Tipo assim, não comparativo, mas já comparando. Sem comparação, mas já comparando. Sim. Eu lembro da minha infância, né? Eu... sempre tive hiperatividade, e sempre nasci assim, eu sempre tive, né? Só que hoje eu percebo que eu conseguia controlar isso
de uma certa forma na infância. E eu fico, meu Deus, como eu conseguia fazer isso? Tipo, eu não entendia. Eu tive o diagnóstico de TDAH em abril agora, eu não sabia. E eu conseguia isso, tipo, eu tava até explicando pro meu marido, assim, situações que eu lembro da minha infância, tipo assim, eu com 8, 9 anos, e eu tá em um ônibus e eu ver aquela saída de emergência, não tem? Você puxa aquele negócio de... Eu lembro muito disso, de eu estar sentada no ônibus e eu ficar olhando, e eu querer demais puxar aquilo, do nada, tipo assim... Eu quero, tipo, pensando, sabe? Eu quero saber o que acontece. Eu quero saber o que acontece. Eu ficava pensando muito, só que eu dizia assim, mãe vai me matar. Eu não posso fazer isso. Tipo assim, não posso fazer isso. E vinha na mesma hora, bloqueando esses pensamentos. Sim. E pra te ver, né? Como que o funcionamento do nosso cérebro, ele é um pouco mais diferente. Né? E aí, em relação ao autismo, acontece muito isso. A questão da camuflagem, do masking, né? E aí a gente tem um número menor de meninas diagnosticadas. E hoje a gente vê muito, vou já entrar em outro assunto, do autismo em adultos. E aí as mães começam a perceber, mães, pais, coisas que o filho está apresentando, sinais que o filho está apresentando. Opa, peraí, alguma coisa tem errado aqui, porque... De identificação. Tinha isso, de identificação mesmo. E aí a mãe entra nesse processo diagnóstico também, né? E o quanto que é importante entrar nesse processo. Aí o pessoal fala, mas a pessoa já viveu, já tá adulto, já conseguiu enfrentar tantas coisas não precisa aí, mais de nada. Não precisa mais. E não é isso. O diagnóstico, eu sempre falo, ele é um caminho. Ele não te limita. Mas ele é um caminho para ser percorrido. Então é um processo de autoconhecimento. É um processo novo que você vai perceber, poxa, vai se cobrar menos, se entender mais. Isso é muito particular. Alane, eu até estava falando nos bastidores com as meninas, que assim, eu acho que eu já até cheguei a comentar contigo, meu marido, hoje ele se enxerga muito no nosso filho. E hoje eu compreendo ele mais. Porque antes que eu julgava ele, né? Eu julgava meu marido, gente. Menino, que é isso? Lerdo, né? Coisas que aconteciam, mas porque eu era ignorante. E aí, não tinha. Como que foi importante, né? Ter essa percepção. Sim. Porque antes, que tu ia se colocar como características dele, pessoal. Exatamente. Acontece a mesma coisa lá em casa. Tipo assim, hoje meu marido, ele diz assim, Tamires, isso é muito tu. Tipo assim, ele é muito tu. Aí, tipo, hoje ele já entende muita coisa. Meus esquecimentos, meus atrapalhamentos. Já entende muita coisa. Você e, tipo se assim, faz sentido, né? A gente já não briga mais por tanta coisa. Ele já entende, eu já começo a entender também. É outro mundo, assim, o diagnóstico. Você, né? Eu senti isso na pele de passar 27 anos sem o diagnóstico e sem imaginar. E, tipo assim, assim... É porque o Vivace, eu não me emociono muito, mas assim, se eu não tivesse tomado o Vivace, eu iria me emocionar com isso, porque você olha, e tipo assim, às vezes eu vou refletir, eu olho, tipo assim, meu Deus, 27 anos vividos, tipo assim, no automático, entendeu? Quando eu olho pra trás, assim, tudo que já passou e eu... É como se eu tivesse vivido assim, como se eu não consigo enxergar os lados, assim. E eu fico, meu Deus do céu, tanta coisa que eu perdi, o tanto que eu deveria ter aproveitado. Isso que meu marido fala muito hoje. Eu sinto muito isso, assim, muito mesmo isso. Como se você tivesse perdido no meio do caminho. É verdade. Né? Mais ou menos isso. Como que isso ocasiona, né? Aí chega na fase adulta, o que vai trazer? Os outros transtornos, né, que podem vir como comorbidade, mas vem como diagnóstico principal. Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, vem vários outros fatores, e aí você tem mais dificuldade de enfrentar toda a vida. Verdade. Aí você vai colocar a culpa na ansiedade, vai colocar a culpa na depressão, quando lá no fundinho tinha algo escondido. Né? Lá dentro do teu desenvolvimento tinha algo escondido que ninguém percebeu. E aí e às vezes nem tu sabia explicar isso, né? Isso, de explicar. E a pessoa começa a se achar já. Agora, o mundo ficou mais... Teve mais sentido, né? Tudo teve muito mais sentido. Eu falo isso não porque eu passei por isso, mas pelos relatos do meu marido, né? Quando ele... Eu lembro, eu estava até rindo agora há pouco quando estava falando, que eu lembrei de uma situação muito engraçada que ele falou para mim. Ele, amor, teve uma situação que eu estava em sala de aula, ele falou, eu estava estudando, eu estava dentro da aula, e eu estava desenhando o Goku, ele desenha também, né? E eu estava desenhando o Goku, desenhando os personagens do Dragon Ball, e eu, dentro da sala, o professor lá, e eu aqui lutando, né? Lutando,
com as 2 borrachas, eu estava em um mundo totalmente paralelo ali. E foi aquele momento em que o professor parou, quando eu percebi, né, o que estava acontecendo, o professor estava, a turma toda olhando para ele. Professor, todo mundo, e o professor de braço cruzado, né? Aí ele perguntou: podemos continuar a aula? Jorgevan. Então ele ficou muito. Então foram muitas situações aqui. Hoje a gente vê o Samuel brincando no jeito peculiar dele. Isso. E exatamente, a gente começa a compreender muita coisa. Ele, poxa, amor, foi aquilo que tu falaste, Tamires. Se eu soubesse disso antes, se eu tivesse tido um acompanhamento antes, não culpo os meus pais, não é culpa dos pais. Pela falta mesmo de conhecimento. Na época não tinha, foi 30 e poucos anos atrás. Opa, até revelei a idade. Então, ele fala pra mim, né? Ele, poxa, em tantas coisas eu me perdi, eu tinha tantos rumos para eu ter tomado, e eu me perdi em muitas situações, deixei de fazer certas coisas, comecei a compreender por que eu não consigo estar em um ambiente muito movimentado, gente, uma coisa que é real, gente, é real. Meu marido, para ele entender uma ironia, é super difícil. Tipo, às vezes eu mostro um meme, alguma coisa para ele, eu tô morrendo de rir. Eu mostro para ele, tá. Aí tu entendeu? Entendi. Tu tem certeza? Então, isso me dá uma agonia. Tem até uma situação engraçada comigo. Eu sempre conto essa, eu na faculdade, né? Minhas amigas todas conversando, e minha amiga com um namorado novo. Aí, olha, ele é super dotado, e todo mundo começou a rir. Meu Deus, não acredito. Eu queria ser assim. Eu adoro essas pessoas inteligentes. Aí todo mundo parou e olhou pra mim assim: Tamires, não é superdotado de inteligência. Tipo assim, né, o canal não é de inteligência, mas é outra coisa. Aí eu, como assim? Tu não quer dizer que ele é inteligente? Não, Tamires, não é inteligente. É um processo bem delicado, né? E isso da hipersensibilidade que tu falou, eu achei interessante depois que eu comecei a estudar sobre. Eu gosto de assistir, não sei se vocês conhecem, Ana Beatriz Barbosa. Ela é maravilhosa. É psiquiatra, porque ela tem o TDAH, então eu já maratonei. No meu hiperfoco, eu maratono todos os vídeos dela, tipo assim, podcasts, ela vai 3h50, a pessoa que é desatenta assiste, né? E eu não sei se faz sentido pra tu, eu achei interessante, um resumo sobre o autismo, pra quem não consegue entender. Eu até fiz umas anotações assim do cérebro com autismo, né? Que ela fala que o cérebro com autismo, ele tem pequenas alterações em vários lugares, né? Que é diferente do TDAH. O TDAH é uma disfunção neurofrontal aqui na parte, né, do cérebro. O autismo não, são em vários lugares. E ela diz que com 3 meses de vida o cérebro está praticamente formado, e até o 5º mês ele se forma por completo. E até o 9º mês, a criança, não de gestação, né? Tem um excesso de material de neurônios, né? E ela diz que tudo indica que nesse momento do acabamento final, a criança com 9 meses fica mais células do que deveria no cérebro. Por isso essa hiperfocagem. Ela até diz que a neuroimagem de um paciente com autismo mostra um hiperfuncionamento em vários locais. Então eu achei interessante ela dizendo, às vezes você acha besteira, às vezes tem uma pessoa com autismo e você chega e você quer beijar a criança, e você quer que a criança beije você, e não pode fazer isso. Você tem que entender primeiramente a criança. Respeitar. Ela diz que tem professora na sala, ela diz que tem paciente que precisou ir na sala conversar com a professora, porque ele tava, tipo assim, fazendo alguma coisa, e a professora dizia, vamos, não, você tem que terminar e tal, e ele dizia que a professora batia nele, porque ele sentia aquilo como uma agressão, mas né? isso. Por ele, se uma pessoa falar alto perto dele, ele é como se ele estivesse apanhando. Então isso é sério, você tem que ter um respeito e uma responsabilidade com essas pessoas. Muito grande, né? Verdade. Isso. Aí vocês entraram num assunto que eu adoro, né? Que são as questões sensoriais. E realmente é uma sensação de dor, é algo que incomoda. Vamos supor, você vai escutar um som alto, muito alto, o vizinho ligou o som, tá altíssimo, vai te dar dor de cabeça, vai te incomodar. Então, na função cerebral, né, neural, aquilo dali para a criança, como ela tem uma hipersensibilidade, vai incomodar bastante. Sim, e a gente vai... Né? Isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o limiar neurológico. Porque tem crianças que ela tem um limiar neurológico muito baixo. É como se fosse essa tampinha da garrafa.
Então, qualquer estímulo que chegue aqui já vai encher esse limiar neurológico dela. Então, qualquer estímulo, um estímulo que seja pequeno, um ruído que seja, ele vai incomodar. Esses dias chegou uma criança pra mim que se incomoda com a fita adesiva se abrindo. Pra mim era um barulho normal, comum. Mas eu vim começar a compreender por que incomodava bastante ele. Né? E isso incomoda muito. O barulho do computador lá funcionando pode incomodar. E aí é por isso que a gente tem que ter cuidado. E a comunidade, ela tem que entender, a sociedade, ela tem que compreender esse processo. Porque a gente já tá numa época eleitoral. Sim. Gente, eu ligo logo pra polícia. Não vou mentir. Liguei várias vezes, vizinhos, se vocês estiverem assistindo, eu. A gente não vê esse processo de compreensão da comunidade em relação às pessoas com autismo. Por quê? É o barulho, é os fogos de artifício. Então, poxa, é de se colocar no lugar mesmo, de compreender que aquilo dali é um processo doloroso. Então, a criança, ela precisa passar por um acompanhamento dentro da terapia ocupacional, com abordagens de integração sensorial, para conseguir modular todos esses sentidos. Mas é mais complicado, né? Como se ela recebesse essa informação e o cérebro dela não conseguisse processar, né? De uma forma adequada, de uma forma que seria considerado normal. Ela até falou isso, que o excesso de neurônios causa essa hipersensibilidade e também lentifica o processo de linguagem facial, de tipo assim, dele entender. Até as isso, assim, explica faciais. Muito de ele não conseguir entender. Ela até disse, às vezes você tá de frente a uma pessoa com autismo, você tira uma brincadeira, ela não entende, você não tá gostando do papo, ela não entende que você não tá gostando, porque tem essa micro-lentificação, né? Isso. Até o negócio dos sentimentos também, tem dificuldade da reciprocidade emocional. É verdade. Né? Gente, até mesmo o filtro, né? Filtro zero algumas vezes, né? Zero, então tem essas dificuldades. Voltando só um pouquinho para essas questões sensoriais, porque a gente foca muito na pessoa que tem a hipersensibilidade. Só que há vários quadros dentro das questões sensoriais. Ela também pode ser hipossensível, né? Ela pode dar algumas respostas diferenciadas. Então, pode ser aquela criança que gosta de pular, de saltar, de se jogar. Aí a mãe que vai ver aqueles roxinhos que ela já se machucou. Mas depois que vê o sangue ali. Ela não sentiu tanta dor, porque aquilo para ela já foi pouco estímulo. É como se o limiar dela fosse maior e aquele estímulo, mesmo que ele fosse já um estímulo que pudesse doer, pudesse machucar, ele não foi o suficiente para ela sentir. E aí são crianças que vão ter aquele prazer maior em abraçar, em apertar. Não é? A pessoa com autismo, ela não só, como eu te falei, né? Não tem uma receita de bolo, são várias formas de existir. Então, enquanto uma, ela pode ter essas dificuldades de contato físico, ter essa dificuldade do tato, a outra pode ter uma facilidade maior. Na verdade, ela vai querer ter mais esse contato para conseguir alcançar esse estímulo. E às vezes tem até os dois, né? Isso, um pouco de cada. Um pouco de cada dentro do espectro, né? É importante a gente falar, porque a gente coloca muito autismo dentro de uma caixinha, dentro de uns estereótipos. E não é isso. Vamos pensar no autismo como uma pizza, né? E pode ter uma fatia menor em relação à sensibilidade, mas pode ter uma fatia maior em relação ao comportamento, né? Pode ter uma fatia pequenininha em relação à linguagem, ele pode sim falar bem, mas na interação social já tem uma dificuldade maior, entendeu? Então a gente tem que pensar que são dificuldades diferentes. Pois é, os tipos que eu até tava conversando com ela antes de começar, né? Porque eu vi esse negócio dos tipos de autismo, né? E eu tava, na minha cabeça, assim, era leve, moderado, não sei o que, não sei o que. E ela disse que não se fala isso de autismo leve, autismo moderado, autismo não sei o que. É um negócio lá que tu disse, né? Diz aí. Nível de suporte hoje, né? Eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar nível de suporte. Isso. Porque não é que é leve, moderado, não tem mais essas características, mas sim o nível de suporte que essa pessoa precisa. Nível 1 de suporte, que era antigamente considerado leve, ou Asperger, né? Que hoje, no CID-11, já está até atualizado. Então, o Asperger, ele já não é mais Asperger. Já é nível de suporte 1. Já é nível de suporte 1. Nível de suporte 2, que é o antigo moderado. Nível de suporte 3 é quando ela precisa realmente de muito suporte, muita ajuda de outras pessoas para conseguir realizar as atividades do dia a dia. Tá? Tanto na questão da comunicação, da socialização, ela precisa de um suporte maior.
Sim, muito bacana tu teres falado dessa questão da hipossensibilidade, Alane, porque assim, eram coisas que eu não compreendia no meu filho, né? Hoje eu já compreendo. O Samuel, ele tem a hipersensibilidade ali auditiva, né? Então, se alguma coisa tá muito alta, ele já começa com o ouvidinho, né? O meu sogro, hoje, ele já compreende. Antes foi um pouco delicado, né? Dele compreender. Mas hoje ele já compreende. Então, quando ele vai fazer algum barulho, ele olha, eu já aviso o Samuel. Samuel, você quer o fone? Se ele falar que não, tudo bem. Senão, se ele se incomodar demais, ele vai lá, pega o fonezinho dele e coloca. Enfim. Então, ele tem já essa hipersensibilidade auditiva. O Samuel é muito difícil ele pisar na grama. Aquela grama, ele fala, gente, ele falou pra mim, mamãe, dói. E aí, não é só de tocar na grama. Onde é que vai dificultar a vida dessa pessoa no dia a dia? Cortar as unhas, cortar o cabelo, né? Exato. Tem toda uma questão. Vão incomodar, vai ter etiqueta, tirei todas, gente. Etiquetas das blusas dele, ele fala, mamãe dói. E já outra questão é a questão de queda. Samuel, ele cai muito, com muita facilidade, que isso até é uma questão psicomotora, né, Alane? Isso. Então, como o Samuel cai com muita facilidade, ele tá sempre muito roxo. Às vezes, já chegou a acontecer, às vezes não, direto acontece. Eu só vou ver que ele machucou grave mesmo, sério mesmo, quando eu vou dar um banho nele, alguma coisa, eu vejo machucado ali, o sanguinho, tudo. Filho, onde você caiu? Ah, mamãe, foi assim, assim. Hoje ele já fala, antes ele já não falava como que tinha sido. Mas ele dificilmente sente dor. E o meu marido é do mesmo jeito. Gente, meu marido tá ali, queimando em febre, na frente do computador. Aí o amor vai deitar, né? Vai tomar um banho, dar uma relaxada e tal. Ele vai, toma um banho, ele se deita. Ai, que gostoso. Eu falei, ué, gente, tá com febre, tá sentindo dor. Como que é legal isso? Então hoje eu já compreendo muita coisa. Né? E a questão do filtro também. O Samuel, ele é uma criança muito sincera. Muito sincera. Às vezes hoje mesmo, o pai dele teve um tempinho pra falar com ele, né? Ele tá viajando, aí o Samuel, você tá com saudade do papai? Eu tô, mamãe. Você quer falar com o papai? Não. Então, pronto, acabou. Eu vou obrigar a... Não, é o tempo dele. E até aconteceu também certa vez de chegarmos da terapia, ele não tinha visto o vô dele, terapia não, da escola. Chegamos da escola, o avô dele, Samuel, vem me dar a benção. Não, vovô, eu não quero. Aí o filho, você não quer dar benção pro vovô? Não, mamãe, eu não quero. Aí foi logo no comecinho, né, meu sogro, olha, tem que ser mais educado. Tá, eu deixei ele falar. Primeiro a mãe se segura ali, né? Deixei ele falar. Quando eu estava tudo calmo, eu fui explicar pra ele, né? Pra ele poder compreender. Eu sei que não é culpa dele. Sim. Então foi quando eu expliquei, olha, Samuel, é assim, tal, enfim. Fui sincera. E uma outra questão que é muito, muito comum da gente conversar entre mães, né? Que, gente, as mães, quando elas começam elas se conectam ali, começam a falar desse mundo. Também, exato. Né? Muito importante. E vira até um grupo de apoio. Isso. Né? Muito forte. Uma rede de suporte muito boa. Muito grande. Porque, infelizmente, tem muitas mães que não têm essa rede de apoio, né? Dentro da família. Exato. Né? Tem pais que 16 anos nunca aceitaram, né? Continuam não aceitando. Exato. Outros pais, em grande parte, eles abandonam as mães, vão embora. A mãe fica ali, sem o filho. A mãe se anula completamente, não para poder viver pelo filho. Eu digo isso porque, assim, eu falo isso não com pesar, né? Mas quando eu entrei nesse processo diagnóstico, descobri que o meu filho estava dentro do espectro. Eu tinha 2 empregos, eu trabalhava na TV e na rádio. Então, eu pedi demissão da rádio, porque eu tinha que acompanhar o Samuel nas terapias dele. Conversei tudo, não dá, porque, enfim, amo rádio, gente, amo. Vou culpar meu filho? Não, foi uma escolha minha, né? Foi uma decisão minha. Então, deixei do rádio para poder focar no meu filho. Sempre que alguma coisa prejudica o meu filho, eu vou sempre priorizar ele. Porque eu sei que ele depende exclusivamente de mim, do meu marido, enfim. Sim. Então, eu prefiro abrir mão do que o meu marido, mas porque a gente coloca na balança, né? A gente coloca na balança tudo. Então, o que a gente acaba fazendo, a mãe, depois que passa por tudo isso, depois que se equilibrou tudo, vida,
equilibrou trabalho, às vezes nem trabalho, né? Porque muitas mães têm que largar o trabalho, tem que lutar atrás do BPC, né? A maioria das vezes. O BPC demora anos, né? O benefício. É o benefício. Exatamente, a falar o né, benefício. sobre questões de como que essa família, essa pessoa, ela pode ter direitos. Então, o que é que ela tem direito a esse benefício em relação à criança. Mas aí, às vezes, a mãe ela tem que se anular em questão de trabalho mesmo, para ter o cuidado integral do filho. E acabou que aquele benefício vai ser para a família toda, porque a mãe não tem como trabalhar, gente. Como que a mãe vai trabalhar? Exatamente. E uma babá, muitas vezes, não vai ter paciência. Ah, não, gente. Né? Se muitas vezes nem a gente tem paciência, não vamos romantizar, né? Eu falo assim, a gente perde a paciência muitas vezes. E olha, tem que ter uma paciência de Jó. Não vou mentir pra vocês. Você tem aquela paciência por amor. É por amor ao seu filho. Porque você sabe que seu filho não tá fazendo o que ele quer. É dele. É particular. É muito, muito delicado. E um processo que a mãe demora um pouco para compreender, né? Eu, quando, enfim, meu filho foi diagnosticado, quando eu entrei no elevador com meu marido, e eu saí com a pasta na mão, foi na época da pandemia e tudo, ele não pôde entrar na sala comigo, eu só saí com a pastinha lá com o diagnóstico dele, e eu saí calada da sala. Quando a médica, quando a neuropediatra falou, assim, o meu mundo se abriu completamente. Eu já sabia que tinha possibilidade, mas ali meu mundo se abriu. Que tem coisas que, tipo, passou um branco total, não lembro. Real. A gente entrou no elevador, a gente desceu, a gente entrou no carro e eu calada. Quando a gente passou pela BR, a gente estava já perto de Castanhal, foi quando eu falei. Ele perguntou, aliás, ele não perguntou, ele respeitou, né? Aí eu falei pra ele, Samuel realmente é autista, né? Ele reagiu até tranquilo, mas pra mim foi um processo, ali que começou o processo de luto, né? Primeiro eu aceitei entre aspas, e depois passou pelo processo do luto. Então a mãe chora, eu já tenho problema de ansiedade, né? Quem não, né, meu povo? Hoje em dia. Então, chorei pra caramba, me desesperei, falei, e agora, meu Deus, o que vai ser? Será que vai ser suficiente? Será que eu sou suficiente pro meu filho? Foi aí, meu filho, ele foi diagnosticado no dia 25 de janeiro de 2020. E 3 dias depois eu pedi demissão da rádio. E comecei a... Então, eu naquele processo de luto, mas eu ali só dentro de mim, eu chorava sozinha, né? Eu não queria que ninguém visse que eu estava sofrendo, porque eu realmente estava sofrendo. Ali era o processo do luto. O filho que eu idealizei, ele morreu. O filho que eu idealizei. Não que o meu filho tenha morrido. E nisso começa, né? Você tem que compreender, você tem que tentar encontrar o que você vai fazer. E agora? O que eu vou fazer? Se reconstruir, né? Aí a mãe nasce ali. Muitas das vezes a gente pensa que o diagnóstico foi o fim. E não é, gente. Foi aí que uma mãe, que eu tenho um carinho muito, 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 muito grande. Olha, eu não vou começar a chorar aqui. Porque eu tenho um carinho muito grande por ela. Muito grande. Eu nunca havia falado com ela na minha vida. O nome dela é Clícia. É a Clícia Campos. Mãe do José. E ela falou comigo pelo Instagram. E ela me deu algumas palavras, né? De apoio. Falou, olha, enfim. Falou muitas coisas pra mim. Que ela tava comigo. Nem conhecia ela, gente. Nem ela me conhecia. Que ela tava ali, se eu precisasse conversar. Me passou o WhatsApp dela. A gente trocava algumas ideias. É claro que eu demorei um pouco pra me abrir de fato. E eu conversava muito com a madrinha do meu filho. Enfim, então foi um processo muito delicado na nossa vida. Acho que até, não vou comparar com o processo do meu marido, mas para mim foi muito difícil, né? Aí eu, e agora? Tem que ir na escola, meu filho precisa de uma moderadora, precisa de uma pessoa para estar acompanhando ele. Mediadora. Exato, mediadora. Aí você passou por aquela luta do diagnóstico, você tem que lutar com o seu luto, depois você tem que lutar com a família, você tem que lutar com a escola, com a saúde, com a sociedade. Você tem que lutar com o mundo. A luta não acaba nunca. Nunca, gente. Nunca. Ela só aumenta. Só tem aumentado, sabe? E é um processo que tu tem que se fortalecer. Deve se fortalecer.
Se tu não se fortalecer, tu não vai ter como cuidar do teu filho, da tua filha. Então, tu é obrigada a fazer isso. E eu fiquei curiosa que tu não disse das dicas que tu deu à tua amiga pra falar pra filha. Porque quando Letícia, eu fui explicar a ela, só que eu não sei se eu expliquei do jeito certo, né? Eu disse a ela que a coleguinha dela tinha um cérebro diferente e que cada pessoa tinha um cérebro diferente e às vezes ela entendia uma coisa que a gente não entendia e às vezes a gente não entendia uma coisa que ela entendia. Então a gente tinha que conversar com a professora, conversar com alguém que estava perto dela pra gente conseguir entender, a gente ter paciência pra lidar, não brigar, não gritar, ter paciência. Aí ela, tá certo, mamãe, mas eu não sei. Mas foi até certa, né? A tua colocação foi até certa, a forma que tu conversaste com ela. Vou já chegar no ponto da forma que eu falei com a minha amiga, sabe? Só voltando um pouquinho no tempo, falar sobre essa minha outra amiga que foi quem conversou comigo. Isso, como eu disse, o diagnóstico do meu filho foi no final de janeiro. E em maio, foi quando eu entrei de cabeça. Eu falei, não, a partir de hoje, eu vou mudar a mim, né? E eu quero mostrar pro mundo, né? Falar pro mundo, quero que o mundo conheça realmente o que é o autismo, quero ajudar outras famílias, quero que outras pessoas sejam ajudadas pelo mesmo processo que eu fui, né? Justamente pela minha experiência. E foi aí que eu comecei uma sessão de lives, né? Que eu fiz algumas lives com alguns profissionais. Fiz com um orientador pedagógico de um colégio. Fiz com uma fonoaudióloga, com uma psicóloga comportamental. Fiz com uma neuropediatra, com um terapeuta ocupacional. Fiz com a Silene também do CEAPA, que foi até com o Frank também nesse dia. Ai, que legal. Então, a cada dia, foi no mês de abril, justamente no mês de abril. No mês de abril eu fiz várias lives para eu também compreender e ajudar outras pessoas a compreenderem, né, a questão do autismo. E foi muito bacana. A partir daí, gente, eu entrei nesse mundo. Hoje, eu acho isso de extrema importância, sabe? A gente ter esse conhecimento, a gente disseminar esse conhecimento nas redes sociais, na televisão, no rádio, onde as pessoas me chamam para falar sobre isso, onde as pessoas, onde tem alguma ação ali, eu vou, tô ali. Vive isso, exatamente, né? eu vivo completamente, tô ali na internet, se alguém falou alguma coisa errada, opa, pera lá, bora lá, é assim. Algum vizinho, que eu falei agora há pouco, né? Algum vizinho aumenta o som demais, eu falei, primeiro, né, poluição sonora, segundo, tá atrapalhando meu filho, então... Senhor, vou lá na calma, né? Senhor, tem como dar uma, né? Não baixou? Polícia, meu amor. Ligo pra polícia, na hora. Entendeu? Tá prejudicando meu filho. Isso. Né? Então eu vou lutar mesmo, né, Alane? E é tão interessante, né, assim, escutar a Ariadne falando como mãe, porque foi a partir da reconstrução dessas mães que hoje os direitos das pessoas com autismo são garantidos. Se você vê quem está à frente das questões políticas, dos viés, assim, realmente são mães que meteram a cara, foram lá em cima, não, eu quero que o meu filho tenha acesso às terapias. E hoje a gente vê no estado já referência, vê no município referências de pessoas que foram lá e quem foi? A mãe que estava lá na frente, como um leão, matando, assim, tudo que tá nem aí. precisasse por dia, conseguindo cada coisa para o seu filho ter o direito de vida, de inclusão, né, de ser respeitado. Então, assim, eu dou um parabéns muito grande para as mães, principalmente a Ariadne, por estar relatando, né, por contar essa tua história para tantas pessoas conhecerem realmente, olha, o que a gente passa, na verdade. Porque essa romantização de ser mãe atípica, gente, não. Olha, gente, tem cada comentário, Alane, que, olha, gente, me dói a alma, porque as pessoas falam, é falta de Deus. Tem pessoas que têm coragem de falar isso. É falta de Deus. Deus vai curar, né? Deus não dá um fardo pesado demais para uma pessoa carregar. E aí colocam vocês como guerreiras, exato, né? Você é uma guerreira. É uma super heroína. E aí isso tá disfarçado de muitas coisas por trás, assim, tipo, direitos que tem que ser garantido. De rede de suporte que não existe. A mãe, ela tem que ser forte porque não tem uma rede de suporte. Isso é errado, gente. Ela não tem opção. Ela não tem opção. Então, há alguns meses atrás, né, Ariadne, a gente passou por uma notícia que doeu muito o coração. De ver uma mãe de uma criança com autismo falecer na casa dela e a criança ficar 8 dias. Meu Deus. Vendo a mãe dela morta. Então,
Eu me emociono de falar, porque já pensou, a pessoa não tem nenhuma rede de suporte para poder estar ali com ela. E aí ela se foi, o que vai ser dessa criança agora? Então, Porque assim, muito, um isso medo, muito que as mães pensam. de todas as mães pensam. Então, ter esse acolhimento, e eu falo isso enquanto profissional, enquanto amiga, ter esse cuidado, sabe? Essa humanização com essas pessoas é o mínimo que a gente pode fazer. Porque a barra que elas enfrentam não é só porque elas querem, é porque elas precisam. A gente é obrigada a fazer, sabe, gente? Olha, muitos casos que acontecem no nosso país, até aqui em Castanhal, que acontece muito, de situações assim de negligência, sabe? Em vários setores. E eu vou citar um ponto aqui que é muito importante, questão da educação, né? É uma barreira tão grande que as mães enfrentam para poder matricular. Vejam bem, matricular o seu filho em uma escola, sabe? A gente passou aí por 2 anos sem aula na rede pública. Então, muitas mães tiveram que fazer o quê? Se virar nos 30, nos 10, nos 100, para poder cuidar do seu filho sem ele estar indo para a escola, porque não teve como. E as mães que colocam seus filhos na escola particulares, vão lá, chegam na escola, a escola fala o seguinte: e aí apresenta toda a escola, né, bonitinho, aquela coisa maravilhosa, o pedagógico e tal e tal. Aí tá, então bora fechar, né? No momento que tu vai fechar, tu fala: então, meu filho é autista. Aí a pessoa: então, mãezinha, deixa eu te falar, mãezinha, aqui no colégio a gente não tem vaga para pessoa com autismo. Nossa, ou quando não, isso várias vezes aqui em Castanhal, em diversas escolas. Já vi vários escândalos, até em jornais, Sim, né? De pessoas que já foram e que não tinha vaga. Aí foi outra pessoa. E tem vaga. Sim. Só não tem vaga pro autista. Né? Ou quando não, aquele comentário, né? Aquela desculpa. É porque aqui a gente só pode 2 por turma. Isso não existe, gente. É lei. É lei. Como? Como não existe? Porque o meu filho é autista? E aí depois... Aí ou quando não... falam, aí o colégio aceita, né? Beleza, que é o mínimo, né, que ele pode fazer, né, que é aceitar. E aí tu acha que tua luta começou aí? Terminou aí? Não. Eles começam a negar algo que é direito da criança, exatamente, que é o mediador. Ou quando não falam que tem um mediador, e o mediador não tá ali com a criança. Gente, o mediador não é babá, mas a criança, atípica, ela precisa de cuidados especiais. A compreensão dela é diferente. Olha, o meu filho, ele fala, como eu digo, ele fala bem, mas você tem que saber conversar com ele. Você tem que saber explicar as coisas pra ele. E o próprio nome já diz, né? É mediador. Não é pra ser babá, não é pra ser cuidador. Exatamente. Não é pra fazer as coisas pela criança. Eu bato muito nessa tecla nas escolas. Porque, não, o mediador está ali pra auxiliar ele no processo de aprendizagem, ele na socialização, porque é na escola que ele tem contato com outras crianças, então o mediador tá ali para mediar a relação dele com as outras pessoas, né? E tem casos muito graves aqui na nossa cidade, gente, infelizmente muitos casos. Eu passei por uma situação muito delicada em um colégio que meu filho já estudou, que ele foi negligenciado, foi negada a mediadora dele até o fim. Ele saiu da escola sem a mediadora dele. O meu filho chegava em casa toda semana machucado. Toda semana. Tinha um coleguinha dentro da sala que machucava ele. Não culpa a criança, a culpa não é da criança. Mas várias vezes eu conversava com a professora. Mas olha, tem que ver se essa criança não está passando por alguma coisa. Tem que conversar com os pais. Essa criança pode estar com alguma questão comportamental, com alguma questão psicológica. Então eu prezava não só pelo meu filho, mas também pela outra criança. Sim, porque uma criança não vai bater no outro porque quer, né, por maldade. E o meu filho ainda tem cicatriz até hoje no nariz dele de um golpe que ele levou dentro da escola. Enfim, várias situações, gente, várias situações. Né, como você falou, a questão de sentir dor, né? A pessoa gritar já vai incomodar. Imagina a outra criança vir, morder, bater, pode ter sido até sem querer, mas pra criança com autismo já vai vir de uma forma diferente, e né? Fora que ainda tem a questão do espelho, né? O que o meu filho começou a fazer? Ele começou a bater nos outros. Ele começou a ser agressivo. Então, quando eu tirei ele do colégio antes do final do ano, inclusive, né, não concluiu o ensino nessa escola,
Quando eu tirei de lá, o que aconteceu? Eu tive que fazer todo um trabalho muito grande fora com os terapeutas e dentro de casa, para poder fazer com que ele compreendesse que aquilo ali era errado, sabe? Então, o nosso processo, ele é diário. Ele é 24 horas. Eu fico pensando, é igual, por exemplo, eu não passo por esse desafio, né? Mas ao mesmo tempo, quando eu deixo a minha filha na escola, são muitas inseguranças. Meu Deus, será que vai cuidar direito? Será que vai estar aí? Será que o banheiro vai estar limpo? Será que a professora? Será que não sei o quê? Agora, eu imagino pra você, assim, que é muito mais complexo, né? Deve ser realmente... Eu vi uma mãezinha falando isso, né? De tipo assim, você tem noção do que é você se preocupar com a sua criança. De tipo assim, dela tá num lugar com outros amiguinhos, na escola, numa recreação e tal. E os amiguinhos forem brincar de esconde-esconde. E a criança... minha filha, você tem que explicar a ela como é brincar de esconde-esconde. Não é automático de você falar pra qualquer criança, vamos brincar de esconde-esconde. Ela já sabe que ela vai esconder. A outra pessoa vai achar, né? A pessoa com autismo, não. Você tem que ensinar ela. E não isso é uma todo mundo coisa que tem me essa dói paciência. muito. Me dói muito uma questão que tu falaste aí, Tamires, que isso é um assunto que é muito, até hoje, já faz fazer 2 anos, na verdade, isso, que eu passei ainda nessa mesma escola por uma situação, várias situações, na verdade. Uma delas, quando eu recebi a foto do meu filho, da turma toda, na verdade, no WhatsApp, no grupo, todas as vezes eu via o meu filho sozinho. Aquilo já me doía. Quando foram alguns momentos em que eu fui visitar o colégio, fazer alguma coisa ou outra, eu já cheguei a presenciar uma situação que ali me matou. O Samuel estava brincando, todos os colegas ali no pátio, o Samuel brincando com o carrinho dele no arbusto sozinho, todos os outros brincando juntos. Aí ele chegou perto de uma coleguinha e falou assim, olha, mostrou alguma coisa, né? E ela falou, sai Samuel, sai daqui Samuel, eu não gosto de brincar com você. Gente, não culpa a criança, sabe? Mas aquilo ali me doeu de um tanto. Eu imagino. Porque, como eu disse, a culpa não é da criança, mas tá acontecendo alguma coisa dentro de sala. Depois, em várias conversas, eu fui descobrir que a professora dizia, para as crianças, você não pode brincar assim com o Samuel. Eu, não, meu amor, mas não é isso. Se você está sendo agressivo, você não pode ser agressivo com ninguém. Não, meu filho não é especial. Inclusive, muito bacana falar sobre isso. As crianças com deficiência, as crianças neuroatípicas não são especiais, são diferentes. E têm que ser respeitadas. Simples assim. E o auge para mim, dentro desse colégio, dessa instituição, todas as crianças estavam numa festinha junina e o Samuel foi posto lá atrás, no fundo, e quando nós começou, né, a brincadeira, a dancinha lá, o Samuel não estava ouvindo o que a professora lá na frente estava falando. Então, todas as crianças fazendo tudo lá. Primeiro, ele chegou por último, ele não sabia para onde ele ia, ele não foi direcionado. 4 profissionais não o direcionaram. E ele ficava correndo atrás da professora, igual uma baratinha. Quando eu vi aquilo, eu estava filmando, até hoje essa filmagem. E ele correndo, sabe, atrás. E ele foi deixado de lado durante quase todo o ano. E isso é uma coisa que acontece não só com meu filho. Meu filho não sabia dizer. Meu filho, quando pegava ele no colégio, o que você fez na escola? Brinquei de massinha. Só. Era o que ele falava. Eu sei que não era só isso, mas como que estava sendo o processo do meu filho dentro do colégio? Eu não estava lá não tinha câmera. Foi isso que ela falou. E o que doía nela, coisas que ela não podia controlar. Quando minha filha estiver em tal lugar que eu não estiver para dar um suporte, para traduzir assim, o que ela queria falar para as pessoas, ela dizia, eu dá vontade de entrar em desespero, assim, só imaginar assim, o que ela pode sofrer, ela sozinha e ter gente que não tem paciência, que não consegue... E aí a gente entra no aspecto, gente, que hoje a inclusão ela já está garantida por lei. Ela é garantida por lei. Mas na maioria das vezes, infelizmente, ela não acontece. Isso é uma coisa
que dói muito, né, pra gente, Não é. ver que essa inclusão, ela tá ali só como capa. Tipo assim, não, nós somos uma escola inclusiva, tal, e acaba que chega no final das contas, é tudo Não é negligenciado. nada disso. Essa tua história aí que tu disse, eu tenho uma história ao contrário dela, né? O oposto. Em junho, eu tava lá na Paraíba, essa escola que a minha filha estudou, né? E teve as festas juninas e ela dançou lá. E tinha na sala dela essa criança que tinha um autismo, né? Ela dançou também. Ela tinha 6 anos, a idade da minha filha. E na dança, toda hora, o mediador dela ficou atrás, fazendo os movimentos, pegou no braço e fazendo os movimentos. E ela muito feliz. E a mãe chorava, ela ficou tão emocionada, assim, que todo mundo que tava perto dela chorou com a emoção dela, assim, de ver a filha dançando. Todo mundo ficou emocionado, porque, assim, você viu o amor, o cuidado que o mediador tava com ela, e ela tava se sentindo amada, que ela também, não era uma coisa forçada, ela tava querendo fazer aquilo, sabe, assim? Sim. Então é muito emocionante quando você vê, assim, na prática, o que deveria ser, assim, com todas as crianças, né? Olha, uma coisa muito feliz que aconteceu na escola atual do meu filho. Ele, depois das férias, todas as crianças retornaram. Quando nós voltamos, quando a gente chegou na sala de aula, eu levei ele até na sala nesse dia. Quando a gente entrou na sala, ele foi recebido pela professora e, gente, foi lindo. Os coleguinhas chegaram, oi Samuel, oi Samuel. Eles fizeram uma roda e começaram a abraçar o Samuel de uma forma assim tão carinhosa, que as pessoas nem imaginam o quanto isso faz a diferença pra gente, sabe? Eu sei que aquilo ali é uma coisa tanto que foi um incentivo da instituição, como principalmente também da educação dessas crianças em casa. Sabe, do respeito, do amor ao próximo, da empatia. E apesar do meu filho ter o jeitinho dele todo diferente, ele foi literalmente abraçado, porque as crianças estavam com saudade. Isso. E assim, muito bom ver isso. isso são coisas que movem a gente, sabe? Essa questão que tu falaste dessa mãe chorando, coisas que para a maioria das mães, para as mães tipicamente comuns, né? Para as mães típicas, você ouvir seu filho falar é normal. Eu vi um vídeo recentemente na internet em que a mãe fazia assim um meme, né? Até uma digital influencer. E hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente coloca na internet, né? E essa mãe, claro que não foi por maldade, né, obviamente. Ela até fez assim, eu o dia todo. Até aquele meme pedindo pra criança calar a boca, que não aguentava mais e tal. De uma forma até engraçadinha. Mas assim, para uma mãe atípica, tudo o que muitas mães querem é ouvir uma mãe. É ouvir uma palavra. O meu filho ainda não saiu da fralda. Ele dorme ainda de fralda. O que eu mais queria, há alguns meses atrás, era que ele fizesse o número 2 no troninho. Ele demorou. Há 2 meses, ele começou a ir no troninho. Então aquilo foi uma vitória para mim. Uma vitória dele que me emocionou, que eu fiz festa. Tava lá, gente, o cocôzinho dele lá no troninho. E eu, Samuel, é isso aí, agora você é um rapaz. Então tudo pra gente é uma vitória. E a gente vibra com cada passinho pequeno que pra outras mães é normal. É bom muito. falar isso, porque até a gente valoriza, assim, cada momento. Eu vi um vídeo desse, eu fiquei imaginando uma mãe dizendo que tudo que ela mais queria era que a filha dela olhasse no olho dela, que ela falava, te amo, filha, te amo, e ela tava escutando, mas ela não olhava no olho dela, e aí eu fiquei imaginando, meu Deus, tipo assim, um ato tão simples pra mim, que é eu chamar Maria Luísa, ela, oi mamãe, te amo também, mamãe. Tipo assim, ela não tem... Não pode falar, menino. E ela não tem aquilo, assim, a gente começa a realmente a dar, assim, o devido valor às pequenas coisas que a gente acha que... né? Isso na terapia a gente vê muito, porque, tipo, eu me emociono demais junto com as mães. Então, quando a criança faz alguma coisa lá dentro da terapia que é algo novo, que foi uma evolução, um resultado, a gente sabe o quanto que a família tá empenhada, enquanto nós profissionais estamos empenhados. Quando a criança consegue, eu já saio chorando. É um casamento, né? Porque não tem como. A gente é emotivo demais. Não é, porque eu sei o quanto que isso é valoroso
gostoso pra família. Demais. Sabe? Olha, gente, uma outra coisa que eu vou até falar pras mães. Sua casa tá bagunçada? Agradeça que tem brinquedo espalhado por tudo quanto é lugar, que tu vai acordar de madrugada, pisou em cima de alguma coisa que machucou teu pé. Porque eu conversando com uma amiga minha recentemente, eu até postei no meu history, essa semana lá tava trabalhando, né? Focada ali, quando eu me levantei, que eu olhei pra cozinha, eu olhei pra sala, eu olhei pro sofá, eu falei, meu Deus, passou um vendaval aqui. Gente, era brinquedo espalhado por tudo quanto era lugar. Tinha uma pilha de brinquedos, que ele tirou todos os brinquedos da caixa, e ele tava ali, eu briguei com ele? Não. O que eu fiz? Filho, o que você tá fazendo? Mamãe, eu estou construindo a cidade. Aquilo foi tão significativo para ele que logo depois eu entrei na brincadeira com ele. Olha, a cidade assim, assim, assado. Isso é muito importante pra gente. A bagunça é importante. Por quê? Porque tem mães, como uma outra mãe, amiga minha, ela falou pra mim, Ari, até algum tempo atrás, o que eu mais queria era que meu filho simplesmente brincasse com alguma coisa. Hoje ele brinca, mas demorou. E até hoje ela também não ouviu ele falando mamãe, que ela sempre fala, né? Que o que ela mais quer, né? É ouvir o mamãe dele. Mas ela, acima de tudo, sabe que apesar de ele não se comunicar verbalmente, ele se comunica com ela. Eu vendo toda a nossa fala aqui, eu percebi que realmente é o entendimento das pessoas. As pessoas precisam entender isso. Até a Tamires chegou a comentar, na escola eu acredito que há muita necessidade de fazer um trabalho de conscientização para as crianças, que são as crianças que vão estar lidando ali. Eu tive experiência como professora, eu lembro que tinha uma criança com síndrome de Down, foi a experiência que eu tive, e as outras crianças acolhiam muito ele, tanto que a professora nem que ficava com ele não precisava ter tanto, porque as crianças ensinavam, ajudavam, e eu achava aquela coisa mais linda. Então, eu acredito que precisa muito esse papel de conscientização mesmo. E eu acredito que hoje a gente fez isso muito bem feito. Foi emocionante hoje essa conversa com vocês. Eu quase me emocionei várias vezes. Todos os olhos aqui cheios de lágrimas. Realmente foi emocionante. A gente vai ter que encerrar, mas assim, foi um papo muito gostoso. O presente. A gente tem um presente do eliminado, não, do convidado. Que inclusive tem tudo a ver com o assunto que a gente tá falando, que é da Chocolateria Brasileira. Não sei se vocês já sabem que lá tem os produtos inclusivos, sem glúten, sem lactose, vegano, que hoje em dia todo mundo precisa, muita gente com intolerância, com alergia, né? E é difícil você chegar em um lugar e você ter esses produtos, tanto para seu filho, né? Porque é difícil você dominar a criança, mas um bolo, uma coisa. É importante ter esses locais aqui. Lá é um lugar maravilhoso que eu adoro comer. Esse daqui, porque eu já sabia que a Ariadne, ela é vegana. Não é vegana, né? É vegetariana. Ai, obrigada. E esse daqui é pra você ir lá aproveitar um pouquinho e experimentar as delícias da chocolateria. E a gente vai degustar esse bolo também. Claro, por favor. Vamos fazer esse sacrifício. Inclusive o Samuel vai adorar, porque a maioria sempre é pro nosso filho. A mãe nunca ganha nada, né? Você vai na rua comprar alguma coisa pra você chega com um monte pro menino e esqueceu a sua. Esqueceu que tinha. Muito obrigada, meninas, por todo esse esclarecimento. Eu acredito que vai agregar muito na vida de várias pessoas que irão nos assistir esse aprendizado, né? Assim, eu amei saber mais sobre. A gente que agradece. Eu amei também. Eu acho que faltava também muita informação. Eu aprendi muito aqui com vocês. E aí, deixa aqui o Instagram de vocês também para as pessoas acompanharem vocês. Qual que é o seu? É to.alanemarques.
Compartilho bastante coisa legal lá, pode? Sim, demais. E tu também, que eu já sei que tu disse que vive postando isso e aquilo, isso e aquilo. Eu vou seguir, que eu não segui, não. E o meu é Ariadne Mendes. Tudo junto, D não é mudo, tá, gente? E nem tem E no final, Ariadne Mendes. Só pesquisar lá. Eu realmente compartilho muita coisa. E a gente deixa um recado também para as pessoas, né, Alane? Para que se você tiver alguma dúvida, procure primeiramente um profissional. Isso. Né? Procure um profissional, né, Alane? Procure um médico ou alguém da equipe, né, multidisciplinar para tirar as suas dúvidas, esclarecer. E acredito que nós aqui, tanto quanto profissional quanto família, nós estamos à disposição para contribuir mesmo com as pessoas que têm suas dúvidas, que tá com uma suspeita, não sabe como se onde, né, procurar. A gente se dispõe realmente de estar auxiliando essas famílias. E quanto mais cedo, melhor, né? Não Exatamente. Meninas, muito obrigada pelo convite. Ana Paula, Tamires, obrigada pela companhia, Alane. E a você que é mãe, que tá em casa, o recado que eu deixo pra ti, vai chegar o desespero? Vai. Vai se anular? Vai. Mas, acima de tudo, o amor que tu tem pelo teu filho, ele vai prevalecer, sabe? Sendo ele atípico ou não. E se tu precisar de uma palavra amiga, precisar conversar, pode falar comigo também. Eu mando meu WhatsApp pra ti, pra gente bater um papo legal, pra você se sentir acolhida. Eu quero que você saiba que você não tá sozinha, tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio do Metamente, né, Paulo? Gostou desse episódio? Amei, olha. Ai, até o próximo. O próximo também tem várias coisas bacanas. E já sabe, né? John precisa ser pago. Tem que se inscrever, tem que curtir os negócios aí das coisas, né? Eu tenho que falar dos outros também, da Florata. Eu já esquecendo, olha aí. Florata é um parceiro aqui com a gente, né? Da nossa água, né? Que a gente se hidrata por conta da Florata, né? Da Getal, a tábua, vocês estão vendo? Olha aí, ó. Eu vou trazer umas 50 tábuas, cada uma de um jeito diferente, que eu quero que você veja tudinho. E. O que? Só, né? Eu acredito. Sim, da Wake também, que acabou de nossa parceira, né? De Maine dos Anjos, maravilhosa. Conceitual. Claro, não pode faltar. Rodrigo aqui, os nossos bastidores, fazendo toda a cobertura e dando aquele amparo. Qualquer coisa, fale com ele, né? Patrocínio, fale com ele, pronto. Ei, precisamos. Beijo, pessoal. Tchau. Beijo, obrigada, gente. Vamos fazer igual o Jornal Nacional, né?